Pela graça e misericórdia do nosso Deus, estamos aqui diante dele para mais uma lição da sua palavra ao nosso coração. Eu espero que as mensagens da palavra de Deus estejam fazendo bem a sua alma, fazendo bem o seu espírito, esteja lhe ensinando algo espiritual. Este é o nosso desejo, é a minha oração e sei que é também a vontade de Deus. Eu quero na mensagem de hoje falar sobre a vontade de Deus. Aprendemos nas mensagens anteriores sobre uma série de julgamentos que Deus há de trazer a este mundo. Será que Deus planejou isto para nós? Seria esta a vontade de Deus, a condenação do mundo? Não. Tenho certeza que não, e nós vamos ver na palavra de hoje, na mensagem de hoje, que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Romanos capítulo 12, versículo de 1 a 2, Paulo escreveu dizendo o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, ele estava escrevendo à igreja que estava em Roma, aos crentes salvos da igreja, e ele disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que experimentei, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, esse texto é muito rico em ensinamento. A palavra de Deus sendo boa, agradável e perfeita. Como é que se sabe que a palavra de Deus é boa, agradável e perfeita? A própria Bíblia nos responde sobre isto. Vamos ver o que Paulo escreveu a Timóteo, o seu servo, o seu colega de ministério, o seu discípulo, no capítulo 2, versículos 3 a 6 da primeira carta de Paulo a Timóteo, ele escreveu o seguinte: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Vejamos, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem. Isto é bom, agradável e perfeito diante de Deus, a salvação de todos os homens. Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou a verdade. João capítulo 8, ele diz, conheçam a verdade e a verdade libertará vocês. E ele continua dizendo no versículo 36, se, pois, o Filho que é a verdade libertar vocês, vocês serão verdadeiramente livres. Está entendendo agora o que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? É que todo homem seja salvo e que venha ao pleno conhecimento da verdade, o pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Paulo escreveu uma carta aos Efésios. Nessa carta, ele pediu, no capítulo 4, ele disse que a razão da pregação do Evangelho, a razão da multiplicidade de ministério na igreja do Senhor Jesus, é para que nós cheguemos à plenitude de Cristo, conhecimento do Filho de Deus. Portanto, esta é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E ele continua dizendo ainda o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele diz agora, explica para nós por que esta vontade boa, agradável e perfeita de Deus é que nós o conheçamos como verdadeiro Deus, que nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Ele diz, porque não há outra maneira de vocês chegarem a este ponto a não ser por Jesus. Ele diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Jesus Cristo, entre Deus e os homens. É Jesus, o mediador que nos leva a crer, a crescer, a ser salvo
é o Senhor Jesus, o caminho é Ele. Portanto, não existe outro. Ele vai dizer no versículo 6, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Portanto, fica muito evidente, muito claro, quando falamos sobre a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos guardar isso aqui no nosso coração? Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? É que todos os homens sejam salvos, que venham ao pleno conhecimento da verdade, e Jesus é a verdade. Por quê? Ele vai dizer a razão. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Não é o batismo, não é a igreja, não são as boas obras, não é a religião, nem os dogmas da religião, não são os santos, nem os apóstolos, não. O mediador entre Deus e os homens é simples e unicamente Jesus. É como se você quisesse conectar a fase de energia na sua casa, na sua residência, e você pegasse apenas uma fase, mas substituísse a outra fase por um outro objeto qualquer, um cordão, uma corda, alguma coisa assim, jamais você teria luz ou energia elétrica em sua casa, porque só pode ser conectada com dois fios iguais. Portanto, Jesus e Deus são os únicos meios de chegarmos, ou é o único meio de chegarmos à glória, de sermos salvos, de chegarmos ao pleno conhecimento, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Jesus disse em João capítulo 10, verso 30, eu e o Pai somos um. Capítulo 14, ele disse para os seus discípulos, quem vê a mim, vê ao Pai. Portanto, é bom que aprendamos esses segredos da palavra de Deus para não sermos enganados ou levados a sermos enganados por dogmas religiosos, achando que existem outros meios pelos quais possamos alcançar Deus ou crescer espiritualmente na vida cristã. Essas coisas podem até ter uma certa aparência de piedade, mas no que diz respeito à vida eterna não tem nenhum valor, é o que disse Paulo escrevendo aos Colossenses capítulo 1. Repito mais uma vez, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é que sejamos salvos, é que cheguemos ao pleno conhecimento da verdade sobre Jesus, e esse conhecimento vem através da sua palavra, que é a verdadeira revelação de Deus, e o Espírito Santo revela para nós quando a lemos, quando nós estudamos, quando nós meditamos, o Espírito Santo revela essas verdades para nós. E finalmente ele diz, tudo isto está baseado em um princípio, porque só existe um mediador. Só existe um que faz a mediação. Só existe um que pode falar com o Pai nos céus, que é Jesus. Então você ora em nome de Jesus, você clama em nome de Jesus, Jesus ouve a sua oração, o seu pedido, ele leva ao Pai e ele traz de volta as bênçãos do Pai para a sua vida. Portanto, meu querido, espero que você tenha entendido qual é realmente a vontade de Deus. Nós vamos continuar neste assunto em pelo menos uma ou duas mensagens dentro da perfeita, da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma mensagem da Tua palavra. Obrigado por mais um ensinamento que o Senhor Jesus traz para nós através da Tua palavra. Deus, eu quero agradecer a Ti por esse espaço que o Senhor me deu para estar aqui interagindo com os meus irmãos e amigos através da palavra do Senhor, que esteja fazendo bem a sua alma, que aqueles que ainda não conhecem Jesus como Salvador, que venham conhecê-lo, mas conhecê-lo da maneira correta, conhecê-lo como único Deus verdadeiro,
a quem o Senhor enviaste a este mundo. Que os salvos em Cristo aprendam a crescer na vida de oração, sabendo como orar e a quem orar e em nome de quem orar. Esta é minha oração, no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Forte abraço. Até a próxima mensagem, se o Pai do Céu nos permitir.